Até os melhores planos podem dar errado. Simplesmente faz parte da vida. Mas alguns deles se desviam tanto dos objetivos iniciais que os resultados se tornam absolutamente bizarros. Desde acidentes militares a desfiles de rua desastrosos. Aí vão alguns planos que realmente não saíram nada conforme o esperado. Caras famosas. Não é fácil capturar a imagem de alguém em uma pintura ou escultura, mas isso não impediu vários artistas de tentarem homenagear celebridades criando algumas estátuas bem questionáveis. Ainda que imortalizar alguém com uma estátua possa ser uma honra, essa estátua do astro do futebol português Cristiano Ronaldo está mais para um insulto. A estátua de Cristiano foi inaugurada em 2017, quando Portugal rebatizou o Aeroporto Internacional da Madeira para Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, após ele ter ficado famoso no mundo inteiro. Mas a atenção que a estátua atraiu não foi do tipo que o escultor Emanuel Santos esperava. A internet foi à loucura com as críticas e zombarias generalizadas à estátua de rosto estranho com uma careta assustadora. Santos posteriormente criou uma nova versão da escultura, mas a primeira jamais seria esquecida. Ainda assim, a estátua de Ronaldo parece uma obra-prima comparada com essa peça bem intrigante, supostamente retratando a primeira-dama americana Melania Trump. O artista Alice Zepevk é um encanador durante o dia e escultor à noite. Bom, tá na cara que ele não é nenhum Michelangelo. O desastre do Barney de Ação de Graças. Barney, o dinossauro, tem tudo a ver com a família. Então é fácil entender por que ele seria usado no desfile do Dia de Ação de Graças da Macy's em 1997. Mas esse dinossauro fofinho se transformou em um pesadelo horrível, quando o balão cheio de hélio de 18 metros foi varrido por fortes ventos. O caos se instaurou, assim como gritos de pessoas assustadas quando ficou na cara que os organizadores estavam lutando para manter as coisas sob controle. Depois de alguns momentos bem tensos ameaçando esmagar os curiosos e levar os seus donos para o horizonte de Manhattan, Barney foi perfurado por um poste de luz. Ele sucumbiu aos ferimentos e passou o resto do desfile em segurança sob o comando de um policial. Mas problemas mais sérios ocorreram em outra parte do desfile, quando um gato de chapéu de 6 andares bateu em um poste de luz, derrubando parte dele diretamente na multidão. 2 mulheres sofreram ferimentos na cabeça e entraram com ações judiciais contra a Macy's. Retorno sem esforço. Em 2014, a Apple enfrentou uma reação adversa quando inúmeros consumidores afirmaram que o iPhone 6 Plus dobrou para dentro no bolso de suas calças. Inevitavelmente, os concorrentes da Apple aproveitaram a oportunidade para zombar da empresa e promover os seus próprios smartphones. A LG França, no entanto, cometeu um grave erro ao postar o seu tweet zoando a Apple e o iPhone, revertendo toda a zoeira para eles mesmos. Que erro! Fail Mob. Quando você ouve o termo Flash Mob, pensa em um grupo divertido e dançante de pessoas que se reúnem para fazer humor ou uma ação de consciência social. Mas pela própria natureza de um Flash Mob, sempre tem uma chance de as coisas darem errado. Quando um Flash Mob se formou em Platja d'Aro, na Espanha, eles estavam apenas fingindo ser paparazzi perseguindo uma celebridade que, na verdade, não era nada mais do que outro membro do que se esperava ser um experimento humorístico. Infelizmente, as pessoas confundiram os tripés e bastões de selfie da multidão com armas, e todos fugiram aterrorizados. 11 pessoas ficaram feridas na debanda que se seguiu. 5 dos brincalhões por trás do desastroso Flash Mob foram acusados de ofensas à ordem pública, e acho que devem ter ficado frustrados por ninguém ter entendido a piada. Chapéu do caos. O caos nas ruas não é algo que acontece apenas hoje em dia. Um caos igualmente desastroso aconteceu quando um inglês do século XVIII exibiu seu novo e ousado chapéu em público pela primeira vez. Estar na moda exige alguns riscos, mas a declaração de moda de John Hetherington se tornou uma loucura em janeiro de 1797. Tudo porque ele apareceu em uma via pública, usando uma cartola elegante e diferenciada, o primeiro da sua espécie. De acordo com inúmeros relatos da época, várias mulheres desmaiaram, incapazes de lidar com um traje tão diferente, enquanto crianças gritavam e cachorros latiam. A multidão gritando até atropelou o menino, cujo braço direito estava quebrado. John foi acusado de violar a paz e incitar um motim. Ele foi obrigado a dar 500 libras em títulos. Chocado com o medo extremo de mudança de seus contemporâneos, Harrington afirmou que não estava violando nenhuma lei, e estava simplesmente exercendo seu direito de usar uma cartola de sua própria criação. Um design que, ironicamente, iria se tornar muito popular. Tiro meu chapéu para você, John. O pedido de casamento mais doce de todos. Todo mundo quer que seu pedido de casamento seja inesquecível, mas essa esperança geralmente não envolve uma ida ao pronto-socorro. Quando Reed Harris decidiu pedir em casamento sua namorada Caitlin Whipple em 2009, ele pensou que seria uma ideia divertida esconder o anel de noivado em seu milkshake. Infelizmente, um de seus amigos propôs que eles apostassem para ver quem terminava o milkshake primeiro. Para o horror de Reed,
Sua competitiva pretendente tirou a tampa e engoliu tudo de uma vez, incluindo o anel. Quando chegaram ao pronto-socorro, o raio-x confirmou que o anel estava de fato em seu estômago. Mais tarde, Reed pediu Caitlyn em casamento usando a imagem de raio-x do anel, e ela aceitou. 2 dias depois, após uma viagem inesquecível, o anel reapareceu. Espero que ela tenha lavado bem antes de usar. Fire Festival. Era para ser o fim de semana dos sonhos, cheio de música boa, aviões particulares, atividades de lazer e bebidas à vontade, em uma ilha particular que já foi propriedade de Pablo Escobar nas Bahamas. Tudo isso era para promover o aplicativo móvel Fire, para a reserva de talentos musicais. Em vez disso, quando os convidados chegaram ao animado festival de Fire, a decepção era a única coisa que os esperava, pois foi uma confusão e tudo foi cancelado na hora. O festival não foi em sua própria ilha particular, mas em um canto muito menos glamuroso de uma ilha muito maior. Vilas exclusivas acabaram sendo tendas de ajuda humanitária e as refeições prometidas por um chefe famoso eram tristes sanduíches de queijo. Os ingressos custaram a partir de $1.500, incluindo voo, ingressos para festival, refeições e hospedagem. Os clientes disseram que a cena lembrava jogos vorazes, com pessoas lutando por barracas e colchões e procurando bagagens perdidas. Este exemplo notório de fraude enganosa foi mostrado por inúmeros influenciadores, cuja busca desesperada pela postagem perfeita no Instagram foi explorada e frustrada. O principal organizador do festival, Billy McFarland, parou de andar com carros luxuosos pago com dinheiro de investidores para uma prisão federal por fraude durante 6 anos. A decepção caiu sobre os infelizes trabalhadores, os quais nunca foram pagos, e aqueles que haviam desembolsado uma pequena fortuna pela experiência horrível. Ao infinito e a lagoa. A TV ao vivo costuma ser muito legal, principalmente porque nunca sabemos o que pode acontecer. Mas quando os produtores de uma transmissão matinal da Fox News tiveram a grande ideia de começar o seu show com um homem em um jetpack, no San Diego Yacht and Boat Show em 2011, não tenho certeza se eles ou o apresentador da cena estava esperando isso. Guerra? Pra quê? Localizado entre a Suíça e a Áustria, Liechtenstein é uma das menores nações do mundo. É um dos apenas 15 países sem sequer um oficial militar, mas no passado já tiveram um exército. Em 1866, durante a Guerra Austro-Prusiana, o país enviou um exército de 80 homens. Ao retornar, eles ficaram surpresos por poderem se gabar de não terem perdido nenhuma batalha e não sofreram baixas. Isso porque eles evitaram todos os confrontos. Mas quem pode julgar a sua estratégia? Seu registro foi tão impressionante que eles não apenas retornaram com os 80 homens, mas ganharam reforços. Ainda conheceram um italiano ao longo da jornada, que ficou tão impressionado com o seu sucesso que virou um discípulo militar, decidindo se juntar a eles. Uma oportunidade desperdiçada. Ao longo da Guerra Civil dos Estados Unidos, durante a Batalha de Antietam, o general da União, George B. McClellan, foi capaz de colocar as mãos nos planos de batalha de seu inimigo, o general confederado Robert E. Lee. Para os apoiadores da União que sabiam da descoberta, a vitória parecia inevitável. Mas apesar do sucesso ser certo com esse golpe de sorte, McClellan foi excessivamente cauteloso e superestimou o número de soldados do general Lee. Ele também respondeu muito lentamente às informações e levou 18 horas para colocar o seu exército em movimento. Com todo o atraso e o número de soldados, Lee soube da aproximação do exército e enviou tropas para preencher as lacunas. Isso permitiu a ele algum tempo para reunir as suas unidades espalhadas e reavaliar o seu plano. O exército de McClellan, que poderia ter destruído totalmente as forças de seu inimigo, enfrentou baixas significativas e foi incapaz de perseguir os confederados quando eles se retiravam. Com isso, dá para entender por que Abraham Lincoln removeu McClellan do comando após o incidente. O crime não compensa. Se você está tentando evitar a polícia, provavelmente não deveria se vestir como um presidiário foragido. Este homem foi visto tentando pegar uma carona com motoristas, usando roupas um pouco chamativas, mas ninguém sabe direito se ele saiu de uma festa fantasia ou algo do tipo. Sem surpresa, sua roupa atraiu a atenção de alguns policiais que o abordaram. Os policiais perplexos revistaram as bolsas do suspeito e encontraram uma quantidade absurda de parafernália, de drogas e outros itens suspeitos. Ele foi algemado e colocado no camburão da viatura. Mesmo se ele não veio direto da prisão, ele descolou uma carona e deve se encaixar bem por lá. Da Rússia com amor. Cristóvão Colombo pode ter viajado pelo mundo para descobrir novas terras, mas a aventura pela qual a sua estátua passou foi mais maluca ainda. No início dos anos 90, a Rússia decidiu presentear os Estados Unidos com uma estátua de Cristóvão Colombo de 600 toneladas e mais de 100 metros de altura para comemorar o aniversário de 500 anos da descoberta da América por Colombo em 1492. Mas parece que o destinatário pensou que o presente não deveria ser tão legal assim,
Enfim, uma coisa que podíamos esperar da Rússia, com um visual industrial que alguns chamaram de horrivelmente feio, mas eu descreveria mais como um construtivismo russo. Em 1993, a cidade de Columbus, Ohio, recusou o presente, com alguns apelidando a estátua de Colombo Kong. Baltimore, Nova York, Fort Lauderdale e Miami seguiram o exemplo quando a Rússia tentou seduzi-los com todo o encanto dessa estátua. Com o dobro da altura da Estátua da Liberdade, ela finalmente encontrou um lar em Porto Rico em 2016. Mas não posso deixar de pensar que o velho Colombo deve ter se sentido um pouco rejeitado. Zurab Tsereteli possa reunir outra equipe de construção para fazer uma namorada bem grandona para ele. Ironia memorial. A história do Harold Holt Memorial Swimming Center em Melbourne, na Austrália, é um dos maiores exemplos de o que eles estavam pensando. O centro foi construído na década de 1960 pelos arquitetos australianos Kevin Borland e Darrell Jackson. O nome do local foi definido como Centro Olímpico de Natação da cidade de Malvern, mas o nome foi alterado depois que o primeiro-ministro Harold Holt morreu repentinamente em dezembro de 1967. Um belo gesto, com certeza. Mas a ironia bizarra de tudo isso, e que ninguém percebeu, foi que o primeiro-ministro morreu por afogamento. Talvez associar o seu nome com aulas de natação não tenha sido a escolha mais cuidadosa. Talvez se colocassem uma plaquinha de aviso, aprenda a nadar ou acabe como ele. Poderia servir. Quem sabe como uma forma de educar os outros. De qualquer forma, indelicado demais pro meu gosto. E aí, qual dessas histórias teve o desfecho mais ridículo pra você? Você consegue pensar em mais coisas que deram mais errado do que se esperava? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!